Esta aeronave não será capaz de voar, mas ninguém a bordo faz ideia disso ainda. E o que está prestes a acontecer foi causado por uma cadeia absolutamente revoltante de negligência corporativa e circunstâncias infelizes, com uma história que remonta a décadas no passado. Em 10 de março de 1989, por volta do meio-dia, o voo 1363 da Air Ontario, com 65 passageiros e 4 tripulantes a bordo, estava programado para voar de Dryden, Ontário, até Winnipeg, Manitoba. Dryden é uma pequena cidade no noroeste de Ontário, Canadá, localizada a aproximadamente 300 quilômetros ou 186 milhas a leste de Winnipeg. Remontando a cerca de 1880, Dryden foi inicialmente utilizada como uma estação de apoio para a Canadian Pacific Railway, que conectava Thunder Bay, no leste, a Winnipeg, no oeste. Na época da história, ainda funcionava como estação de apoio, desta vez para a Air Ontario, que assim como a Canadian Pacific Railway, também ligava Thunder Bay a Winnipeg. 10 de março era uma sexta-feira de inverno fria, com temperaturas próximas de zero no aeroporto. E entre os passageiros do voo 1363 estavam várias famílias que estavam prestes a começar suas férias, já que era a sexta-feira antes do recesso escolar de primavera em Ontário. A aeronave que seria utilizada era um Fokker F-20 e 8000 Fellowship, com a matrícula Charlie Fox Oscar November Foxtrot. E por volta do horário de partida do voo, 1363 também nevava devido a nuvens baixas na região. A aeronave chegou ao aeroporto de Dryden às 11h40 no horário local e apenas cerca de 30 minutos depois taxiou até a pista 29 para sua decolagem em direção a Winnipeg. Mas ela nunca chegaria lá. Inicialmente, muitas pessoas do setor acreditavam que o acidente que se seguiu e os eventos que o antecederam eram óbvios e que, portanto, a investigação seria rápida e direta. Mas quando o relatório final da investigação foi publicado 3 anos depois, ele tinha 1.364 páginas só no corpo principal da investigação. Um total de 166 testemunhas foram chamadas para depor, o que gerou impressionantes 34.000 páginas de transcrições. Então, o que a investigação descobriu que precisou de tantas páginas para explicar? Bem, para começar a responder isso, eu preciso voltar cerca de 3 anos e meio antes, para outro acidente que aconteceu sob condições muito semelhantes. Em 11 de dezembro de 1985, o voo Aero Air 1285, um corrente contínua, 8, caiu após a decolagem do Aeroporto Internacional de Gander, em Newfoundland, Canadá, matando todos os 248 passageiros e 8 tripulantes a bordo, e a trajetória de voo dele acabou sendo assustadoramente semelhante à do voo Air Ontario 1363. No relatório, o Conselho Canadense de Segurança da Aviação admitiu não conseguir determinar a sequência exata dos eventos que causaram o acidente, mas apontaram como causa mais provável a contaminação por gelo no bordo de ataque e nas superfícies superiores das asas, o que também foi corroborado pelas condições meteorológicas no momento do acidente. Mas acabou havendo alguma discordância entre os membros do gabinete em relação a essa conclusão. Apenas 4 deles, e o presidente apoiaram o cenário de formação de gelo, enquanto os outros 4 estavam convencidos de que algum tipo de explosão em voo havia causado o acidente, e, portanto, contestaram a suposição de que uma fina camada de gelo poderia ter causado algo tão dramático. Quando o CASB publicou seu relatório final em outubro de 1988, cerca de 5 meses antes do acidente do vídeo, surgiu polêmica no Canadá, com a mídia destacando a discordância interna e especialistas criticando a decisão. Agora, isso definitivamente não melhorou a imagem do CASB perante o público, especialmente porque os passageiros que perderam a vida eram jovens soldados americanos retornando de uma missão de paz no deserto do Sinai. Além disso, o CASB também foi abertamente criticado por não ser independente da Transport Canada, a autoridade que supervisionava a aviação canadense.
Era, com razão, visto como problemático que uma autoridade reguladora, que poderia se tornar objeto de uma investigação, estivesse essencialmente investigando a si mesma. E a lembrança dessa controvérsia ainda estava fresca na memória das pessoas na época dessa história. Isso significa que pouco depois de 3 semanas após o CASB iniciar a apuração do acidente, o ministro canadense dos Transportes encerrou a investigação, nomeando um juiz como comissário independente e chefe, com poder para conduzir uma investigação judicial completa. Agora, esse juiz era o honorável Virgílio P. Mochanski, e suas conclusões iriam muito além de uma única decisão de cabine, como você verá em breve. Ele, na verdade, descobriu a história por trás da história, a causa raiz, e assim mudou para sempre a percepção da comunidade global de segurança da aviação sobre o que aconteceu e sobre como as investigações de acidentes devem ser conduzidas. Mesmo hoje, esse relatório de acidente ainda é citado e simplesmente chamado de relatório Mochanski. Então, com isso em mente, vamos agora passar pelo que aconteceu nesse dia fatídico e nos dias que o antecederam. No dia 10 de março de 1989, a tripulação do voo 1363 começou seu dia de trabalho no Aeroporto Internacional de Winnipeg às 6h40. De acordo com o cronograma deles, eles deveriam voar para Thunder Bay, via Dryden, e depois voltar para Winnipeg novamente, via Dryden, seguido de um voo de ida e volta Winnipeg-Thunder Bay, sem a parada em Dryden. A tripulação desse dia era formada pelo comandante George Morwood, o primeiro oficial Keith Mills e as comissárias Katarina Say e Sonia Hartwick. O comandante George Morwood, piloto experiente de 52 anos, obteve a licença comercial antes dos 20 anos. Ele acumulou mais de 24 mil horas de experiência total ao longo de seus 36 anos de serviço, e cerca de metade desse tempo foi voando aeronaves monomotoras. Mas, em 1973, ele ingressou na Great Lakes Airlines, precursora da Air Ontario, e então voou mais de 9 mil horas no Convair 580, um belo turbohélice bimotor que normalmente transportava cerca de 50 passageiros. Logo depois, ele foi nomeado piloto verificador da empresa no Convair, e de 1978 a 1980 chegou a atuar como comandante-chefe nele. Ele era reconhecido como piloto criterioso, comprometido com a segurança e o conforto da tripulação e dos passageiros. Nesse dia, ele estava acompanhado pelo copiloto Keith Mills, que tinha 35 anos na época deste voo, e ele havia acumulado um tempo total de voo de cerca de 10 mil horas em vários tipos diferentes de aeronaves, como o Cessna 402, o de Havilland Twin Otter e o Hawker Siddeley 748. Além disso, ele também havia voado cerca de 3.500 horas no Cessna Citation, que é um jato executivo leve, mas ele não havia pilotado nenhum jato maior do que esse. Analisando a carreira de ambos os pilotos, há pontos de destaque a considerar. Para começar, embora fossem bastante experientes, ambos tinham experiência mínima voando o Fokker 28, com apenas cerca de 150 horas somadas, e nenhum deles tinha experiência significativa em pilotar jatos de grande porte. O comandante Morwood tinha apenas 591 horas no Gulfstream II, além de cerca de 82 horas no Fokker 28, e o primeiro oficial Mills tinha aquelas 3.500 horas no Citation, mas esse é um jato executivo pequeno, de asa reta, e não é realmente comparável ao muito mais complexo Fokker 28 de asa enflechada, no qual ele tinha apenas 66 horas. Atualmente, dificilmente dois pilotos com tão pouca experiência combinada voariam juntos em um jato comercial. E, de fato, uma das recomendações do relatório Mochanski seria estabelecer regras para o escalonamento de tripulação que impedissem exatamente isso de acontecer. Mas, de qualquer forma, isso significaria que é provável que nenhum dos pilotos na cabine do voo 1363 se sentisse muito confortável com seu nível de proficiência, e isso era especialmente verdade, já que eles haviam recebido uma quantidade assustadoramente pequena de treinamento de conversão para o Fokker 28. Isso não foi o fim das deficiências dessa tripulação
sobre as quais voltarei, mas antes tenho uma notícia empolgante. Primeiro, quero agradecer à NordVPN por mais uma vez patrocinar este vídeo e tornar esse tipo de produção possível. Mas a novidade é que, a partir de maio de 2026, a Nord lançou seu antivírus de próxima geração, tornando-se muito mais um aplicativo de segurança digital completo do que apenas uma ferramenta que permite assistir seus programas favoritos de qualquer lugar. Como você deve saber, antivírus tradicionais são reativos e só agem após detectar algo malicioso no dispositivo. Mas o novo recurso do NordVPN é muito mais proativo. Ele identifica lojas falsas, bloqueia sites de phishing usando IA e escaneia arquivos em busca de malware, antes mesmo de você ter a chance de clicar e baixá-los, e ao fazer isso, consegue interceptar o perigo antes que ele entre em contato com seu dispositivo. Toda a criptografia padrão e recursos do antigo NordVPN permanecem, como bloqueio de anúncios, monitoramento da Dark Web e varredura de informações expostas por vazamentos de dados. Com o novo antivírus preventivo de próxima geração, a Nord evolui para se tornar uma solução de segurança digital completa. Então, se você quiser experimentar e ganhar 4 meses extras grátis ao assinar o plano de 2 anos, é só clicar neste QR Code ou acessar nordvpn.com/pilote. E lembre-se, a Nord sempre oferece garantia de devolução do dinheiro em 30 dias, então você não perde nada ao experimentar. Obrigado, Nord! Vamos voltar aos 2 pilotos e à pouca experiência deles em jatos. O comandante Morwood recebeu 20 horas de treinamento em simulador do Fokker 28 em fevereiro de 1988, ou seja, mais de um ano antes. E só para referência, hoje a quantidade mínima de treinamento em simulador é o dobro disso, 40 horas. Após o treinamento inicial, ele não pôde iniciar o treinamento de linha, devido a atrasos no programa do Fokker 28. Então, voltou a voar o Convair 580 até janeiro de 1989. Para se preparar para a transição ao Fokker 28, após quase um ano, ele fez apenas 8 horas de treinamento recorrente em simulador e 27 horas e meia de treinamento de linha. E então, chegamos ao primeiro oficial Mills e, incrivelmente, ele não recebeu nenhum treinamento em simulador no Fokker 28, porque o simulador não estava disponível, já que estava totalmente reservado. Assim, após concluir o curso teórico em janeiro de 1989, ele recebeu treinamento de voo em 4 voos noturnos, a partir do aeroporto de Winnipeg, quando a aeronave não era usada em serviço comercial. Isso significava que seu tempo total de treinamento somava 8,3 horas, além de um voo de verificação de proficiência de 1,2 hora. E como instrutor e examinador de habilitação de tipo eu mesmo, duvido muito que o treinamento tenha incluído muitos dos passos obrigatórios que uma habilitação de tipo exige atualmente. Se esse histórico de treinamento parece estranho para você, realmente é. Também era quase um exemplo perfeito de como as coisas eram feitas na Air Ontario e de como essa companhia aérea havia evoluído. Veja, o instrutor do copiloto, nesses voos de treinamento noturnos, era o comandante Joseph Deluce, filho de Stanley Matthew Deluce, que foi uma figura-chave na história da aviação canadense. Nascido em 1923, Deluce Sr. pilotou Hawker Hurricanes na Força Aérea Real Canadense durante a Segunda Guerra Mundial. E então, em 1951, ele comprou uma aeronave Stinson e, com isso, lançou uma empresa que acabaria se tornando um império da aviação de propriedade familiar. O que começou como uma operadora de voos charter para comunidades remotas do norte, passou por inúmeras fusões e aquisições ao longo de mais de 30 anos, transformando-se, por fim, na companhia aérea regular Air Ontario. Formada em junho de 1987, ela foi o resultado da fusão de 2 companhias aéreas regionais de Ontário, Austin Airways Limited e Air Ontario Limited, cada uma com sua própria herança, cultura e ambiente operacional. Por fim, a Air Canada comprou 75% dessa nova empresa, porque, considerando a desregulamentação da indústria aérea, estava procurando uma companhia aérea regional
economicamente viável para alimentar as rotas tronco. Mas a família Deluce manteve os 25% restantes e reteve o controle financeiro e operacional total, com Stanley Deluce como presidente do conselho e seu filho mais velho, William Deluce, como vice-presidente e CEO. Mas forjar uma identidade corporativa única a partir das duas empresas que haviam se fundido na Air Ontario provaria ser uma tarefa difícil. Austin Airways era uma companhia regional e de operações em áreas remotas, operando em pistas de cascalho ou lagos congelados em ambientes severos no norte. E seus 600 funcionários eram uma força de trabalho não sindicalizada, flexível e informal, onde os pilotos ajudavam alegremente a carregar carga ou abastecer a aeronave, se necessário, basicamente uma cultura clássica de aviação em áreas remotas. A Great Lakes Airlines, por outro lado, precursora da Air Ontario, na verdade tinha uma das primeiras chamadas parcerias do tipo alimentador a tronco com a Air Canada, operando os turbohélices Convair 580 e transportando passageiros de centros regionais do sul de Ontário para a malha principal da Air Canada em Toronto. Portanto, a Air Ontario Limited, quando foi fundada, era em quase todos os aspectos o oposto da Austin Airways. Era uma operação limpa, focada, de transporte regional no sul, voando um único tipo de aeronave, o Convair 580, para grandes aeroportos urbanos, com pistas pavimentadas, espaço aéreo controlado e auxílios modernos de navegação. E seus aproximadamente 250 funcionários eram em grande parte membros de seus próprios sindicatos. E essas diferentes culturas empresariais colocaram a Air Ontario sob imensa pressão. Então, quando a administração tentou negociar um acordo coletivo para todos os seus pilotos, eles fracassaram miseravelmente. Isso levou a uma greve que durou de março a maio de 1988 e, no fim, resultou na venda da operação de voos para áreas remotas da Norden e na demissão de cerca de um terço da força de trabalho. A frota original, de 9 tipos diferentes de aeronaves, que gerava um pesadelo operacional de treinamento e manutenção, precisou ser reduzida. Agora, esses desafios por si só já eram grandes o suficiente para a administração da Air Ontario, mas no verão de 1987, antes mesmo do início daquela greve, a empresa também havia decidido oferecer serviços com jatos pela primeira vez. E isso resultou na aquisição de 2 aeronaves Fokker 28.000 usadas, anteriormente operadas pela Turkish Airlines. O Fokker 28 é uma aeronave de curto alcance com 2 motores na cauda, capaz de levar até 65 passageiros. Foi a aeronave em que fiz meu curso de cooperação em tripulação múltipla na época. O programa do F-28 começaria no final de abril de 1988, mas foi adiado para 1º de junho por causa da greve de pilotos que mencionei. Introduzir uma nova aeronave em uma companhia aérea vai além de comprá-la e começar a operar. É um processo complexo e demorado, que inclui o estabelecimento da infraestrutura necessária, como instalações de manutenção e peças de reposição. Também exige treinamento de pilotos, tripulação e equipe de solo, além da compilação de milhares de páginas de documentação para uma operação segura e legal da aeronave. Agora, a Air Ontario não tinha experiência em operar um jato complexo daquele porte e desempenho, então a curva de aprendizado necessária teve que ser muito acentuada. E quando esse estresse adicional foi colocado sobre a organização, ela logo começou a se desestabilizar. E isso, finalmente, nos traz de volta ao treinamento improvisado do primeiro oficial Mills e de seu instrutor, Joseph Deluce, irmão do então CEO da Air Ontario, William Deluce. Ele não era apenas um piloto de cheque e treinamento do Fokker 28, mas também o piloto-chefe e gerente de programa do Fokker 28 e, além disso, o piloto-chefe do Convair 580. Portanto, querendo ou não, o comandante Joseph Deluce estava sobrecarregado com várias funções e, por isso, não tratava suas tarefas com o cuidado necessário. Por exemplo, a frota de Fokker 28 era operada utilizando 2 manuais de operação diferentes, que haviam sido usados por outras companhias aéreas, ambos já desatualizados. Mas ainda pior,
Outra deficiência que acabaria contribuindo especificamente para esta história foi a lista de equipamentos mínimos, ou MEL, do Fokker 28, que não havia sido totalmente desenvolvida e aprovada pela Transport Canada antes da frota começar a voar. E o fato de a Air Ontario ainda ter recebido a certificação de operador, nessas circunstâncias, se deveu essencialmente à falta de supervisão da Transport Canada. Veja, a lista de equipamentos mínimos, ou MEL, é um dos documentos mais essenciais para operar aeronaves comerciais com segurança. Ela define quais equipamentos podem estar inoperantes, permitindo o despacho legal da aeronave, e a investigação de Moshansky revelaria mais tarde que a aeronave envolvida nesta história havia sido operada sem uma MEL aprovada de junho a dezembro de 1988. Devido à falta de orientação, os pilotos do Fokker 28 da Air Ontario passaram a anotar defeitos técnicos em post-its amarelos para a próxima tripulação, em vez de registrá-los no diário técnico da aeronave, como era obrigatório. Agora, essa era uma prática que obviamente era ilegal e se assemelhava mais à cultura de segurança de um serviço de táxi aéreo do que à de uma companhia aérea regular. Durante a investigação, um comandante deu depoimento sobre a prática dos post-its. Como pilotos, queríamos que essa operação fosse bem-sucedida, e acho que isso influenciou nosso pensamento de várias maneiras, e por isso toleramos muitas dessas coisas por tanto tempo. Aparentemente, a companhia aérea não só ignorava quando os pilotos agiam ilegalmente, como também esperava que o fizessem. Dois pilotos, diante de tantos problemas técnicos em uma aeronave, decidiram que já era o suficiente. Então, em vez de apenas escreverem um bilhete, eles registraram os problemas no diário técnico exigido por lei, o que efetivamente deixou a aeronave em solo. E por terem feito isso, eles logo foram chamados diante do comandante Joseph Deluce, que ameaçou suspendê-los por obstruir as operações da Air Ontario. Isso me horroriza porque está longe da cultura justa que todas as companhias aéreas deveriam praticar hoje. Em qualquer organização, a cultura de segurança começa no topo, e sem um ambiente de apoio que incentive as pessoas a se manifestarem ao verem algo errado, coisas ruins acabam acontecendo. De qualquer forma, um dos equipamentos com os quais a MEL lida é a Unidade de Potência Auxiliar, ou APU. Esta pequena turbina a jato, instalada na cauda da aeronave, fornece energia elétrica e ar-condicionado no solo, quando os motores estão desligados. Ela também pode fornecer ar comprimido para dar partida nos motores principais. Mas como os equipamentos de solo normalmente fazem isso, muitas vezes é permitido operar uma aeronave sem a APU funcionando. Mas as condições sob as quais isso é permitido estão definidas de forma precisa e específica na MEL, que normalmente não deixa margem para a interpretação. E na manhã de 10 de março, quando o comandante Moore aceitou a aeronave em Winnipeg, ela já tinha um histórico de problemas com a APU, que vinham ocorrendo há pelo menos 5 dias. Em 5 de março, um comandante notou que a APU não gerava pressão de ar suficiente para ligar os motores principais, e vapores oleosos dela invadiram a cabine após a decolagem. Agora, esse problema, os vapores oleosos, já havia sido relatado 2 vezes antes, em 21 de janeiro e 27 de fevereiro. Então, quando aconteceu novamente em 5 de março, a manutenção suspeitou que fosse devido a óleo residual nos dutos do sistema de ar-condicionado. Mas eles não tomaram nenhuma providência para tentar resolver o problema. Em 6 de março, o comandante Morwood operou essa mesma aeronave e vapores oleosos invadiram a cabine novamente, gerando reclamações de passageiros e acionando um detector de fumaça. Ele registrou o ocorrido no diário técnico e, em resposta, a manutenção removeu um pouco de óleo da tubulação de saída da APU. Já tinham ocorrido 4 incidentes de fumaça ou vapores na cabine, que deveriam ter sido reportados ao Conselho de Segurança da Aviação do Canadá, mas não foram. Seria prudente manter essa aeronave em solo para investigar melhor o problema, mas ela continuou voando. Em 8 de março, em um voo de Winnipeg para Dryden, fumaça ou vapores oleosos encheram a cabine e um detector de fumaça disparou. E o comandante desse voo era Robert Nyman, um piloto de linha regular,
mas que já havia sido diretor de operações de voo e era visto como um dos pilotos mais experientes e respeitados da empresa. Mas apesar disso, ele não registrou o incidente de fumaça no diário técnico, porque, segundo ele, era um problema recorrente e intermitente que a manutenção já conhecia. Então, em vez disso, ele simplesmente desativou o detector de fumaça, puxando seu disjuntor, que acabou não sendo religado até 2 voos depois, de forma inadvertida. Talvez vocês estejam começando a perceber os buracos no modelo do queijo suíço do Dr. Eason se alinhando. Bem, o relatório Moshansky trouxe esclarecimentos sobre tudo isso. Esse mau gerenciamento do incidente de fumaça na cabine reflete práticas operacionais negligentes e, vindo de um piloto como o capitão Niemann, certamente teria passado a mensagem errada para o primeiro oficial, comissários e qualquer um na organização que soubesse do caso. De qualquer forma, a APU continuou com problemas, e na manhã de 9 de março, mesmo parecendo funcionar bem, seu sistema de detecção de incêndio foi considerado defeituoso. Agora não havia mais tempo para novas tentativas de solução de problemas, então a APU foi finalmente declarada inoperante. Desta vez, o defeito foi tratado de acordo com a lista de equipamentos mínimos, com uma referência MEL sendo atribuída, que especificava o defeito e as condições sob as quais a aeronave poderia operar. Mas a equipe de manutenção da Air Ontario não estava familiarizada com a MEL do Fokker F-20 e 8 e, portanto, despachou a aeronave sob a referência MEL errada. Veja, na verdade havia 2 números de referência, sob os quais uma APU inoperante poderia ser postergada. O número 49-1 se referia a uma APU inoperante, e o número 49-4 se referia ao sistema de extinção de incêndio da APU estar defeituoso. Agora, o número 49-1 deveria ter sido usado aqui, mas em vez disso, o 49-4 foi registrado no diário de bordo, mesmo que o sistema inoperante fosse o de detecção de incêndio, e não o sistema de extinção de incêndio. E, para o voo 1363, isso faria uma grande diferença, já que sob o item 49-1 estava explicitamente declarado que a decolagem não era permitida sem APU, caso ela fosse necessária para operações em solo ou em voo, como fornecer energia elétrica ou dar partida no motor. Portanto, se qualquer pessoa envolvida na decisão de despachar essa aeronave naquele dia estivesse ciente dessas regras, Dryden não teria sido aceita como destino, e este vídeo provavelmente nunca teria sido feito. E em breve vou explicar o porquê. Na manhã de 10 de março de 1989, o comandante Morwood e sua tripulação chegaram ao trabalho e descobriram que deveriam voar 6 trechos de rota com a APU inoperante. Esses voos seriam operados sob um acordo de compartilhamento de código com a Air Canada, o que significa que a Air Canada também tinha participação em toda essa operação. Para entender o ocorrido, é essencial compreender a mentalidade de uma tripulação em rotação de curta distância com 6 trechos em um dia. Veja, mesmo sem problemas técnicos, não há garantia de chegar e sair dos aeroportos no horário, e se perder 10 minutos em cada parada, ficará bastante atrasado ao final do dia. Quem já conhece esse tipo de operação sabe que a velocidade e qualidade do atendimento em solo nas escalas determinam se você termina o dia no horário, satisfeito e realizado, ou atrasado, exausto e frustrado. Agora, começar um dia assim com uma APU inoperante basicamente garante que você não vai terminar no horário. Isso porque, em cada etapa, será necessário assistência em solo, fornecimento de energia elétrica, seja de carro de solo ou linha conectada à ponte de embarque, e uma unidade de partida a ar para gerar ar comprimido ao ligar o primeiro motor. Agora, conseguir essas unidades, instalá-las e etc., sempre leva tempo extra, além dos procedimentos adicionais que precisam ser seguidos para fazer isso. Porém, naquele dia, havia um problema bem mais grave no aeroporto de Dryden. Eles nem sequer tinham uma unidade de partida a ar. Isso deveria ter resultado no cancelamento das paradas em Dryden e voos diretos entre Winnipeg e Thunder Bay,
por causa da restrição do mel que mencionei. Essa decisão cabia ao controle operacional da Air Ontario, formado por despachantes treinados, com acesso a informações meteorológicas e requisitos técnicos de despacho. Mas, em vez de cancelar sensatamente essas paradas em Dryden, eles preferiram uma solução alternativa para esse problema, que novamente tinha suas raízes firmemente na cultura da aviação regional. Veja, a solução que eles encontraram era manter um dos motores funcionando no solo durante o trânsito e, em seguida, usar o ar comprimido desse motor, através de uma válvula de sangria cruzada, para dar partida no outro motor quando fosse hora de partir. Isso parecia ser a solução perfeita para garantir que todos os trechos pudessem ser voados conforme o planejado, mas mais tarde colocaria o comandante Morwood em uma posição quase impossível e se tornaria um dos principais fatores contribuintes para esse acidente. De qualquer forma, o voo 1362 decolou de Winnipeg às 7h49, com um pequeno atraso de 13 minutos, porque o comandante Morwood havia solicitado o degelo. E isso vale a pena ser lembrado. Apesar do inverno instável em Ontário, com nuvens baixas, pouca visibilidade e risco de gelo, os voos para Thunder Bay, via Dryden, foram razoavelmente tranquilos. E durante a escala em Dryden, um dos motores foi mantido em funcionamento. Agora, isso pode ter parecido uma solução elegante à primeira vista, mas não foi. Imagine uma aeronave com o motor ligado enquanto é atendida no solo. Além de ser um pouco perigoso para a equipe de solo, isso também causa muito incômodo, considerando o barulho, a fumaça e o consumo de combustível. Era preciso cuidado para não desligar o motor restante, pois isso deixaria a aeronave presa em Dryden, até que uma unidade de partida a ar viesse de outro aeroporto, provavelmente durante a noite. Assim, é seguro afirmar que a maioria das outras companhias aéreas teria simplesmente deixado de fazer a parada em Dryden, para evitar tudo isso, especialmente se a referência correta da MEL fosse usada. Mas o voo 1362 então simplesmente continuou para Thunder Bay, onde chegou às 10h32 no horário padrão do leste, que é uma hora à frente de Dryden, com um atraso de 20 minutos. E em Thunder Bay, o número do voo mudou para 1363 para a viagem de volta a Winnipeg via Dryden, e foi nesse momento que os problemas realmente começaram. A aeronave foi reabastecida com cerca de 7,2 toneladas para o voo de volta e tudo parecia pronto para uma partida rápida. Cerca de 30 minutos após o pouso, a estação da Air Canada, em Thunder Bay, avisou o controle operacional da Air Ontario que o voo 1363 estava acima do peso. A Air Canada havia reservado 10 passageiros extras e suas bagagens no voo 1363, vindos de um voo anterior cancelado. E isso agora faria com que a aeronave excedesse seu peso máximo de pouso em Dryden, já que o combustível usado naquele curto voo de Thunder Bay não seria suficiente para reduzir seu peso. Como o voo já estava atrasado e o comandante Moore não queria perder mais tempo, decidiu rapidamente recusar os passageiros extras e suas bagagens, providenciando o desembarque. Assim, o peso de pouso da aeronave ficaria novamente abaixo do limite. Mas o gerente de plantão do controle operacional da Air Ontario, então, anulou essa decisão, determinando que os passageiros permaneceriam a bordo e que a redução de peso apropriada seria alcançada descarregando combustível. O desabastecimento de uma aeronave é raro, demorado e requer um caminhão para lidar com o combustível retirado dos tanques. Então isso definitivamente prolongaria o atraso deles. Mas os pilotos realmente não tinham escolha, a não ser concordar, pois se tivessem recusado os passageiros, isso seria responsabilidade deles, enquanto esse atraso prolongado recairia sobre o controle de operações. Mesmo assim, esses pilotos não ficaram satisfeitos com a situação. Quando acharam que só teriam um pequeno atraso no trabalho, isso deve ter parecido como se tivessem atrapalhado completamente os planos deles. Além disso, havia também uma considerável confusão em torno de todo esse processo e das decisões tomadas pela empresa. A comissária Sonia Hartwig relatou que pareciam ser ignorados, como se ninguém em solo realmente se importasse. E um dos funcionários de solo da Air Ontario
lembrou que os pilotos estavam de muito bom humor quando chegaram a Thunder Bay, mas saíram de lá irritados e frustrados. De todo modo, o voo 1363 partiu de Thunder Bay às 11h55, com cerca de 1 hora de atraso no cronograma. Lembre-se, essa tripulação ainda tinha 2/3 da jornada pela frente. Vários passageiros a bordo agora também estavam preocupados com seus voos de conexão, e muitas bagagens haviam sido deixadas para trás em Thunder Bay, o que, obviamente, causaria ainda mais problemas quando chegassem a Dryden. Então, essa já não era mais uma aeronave particularmente feliz, mas logo as coisas iam ficar ainda piores. Enquanto isso acontecia, uma previsão atualizada para Dryden previa chuva congelante leve na hora da chegada deles. Os pilotos não sabiam, pois o escritório de despacho esqueceu de incluir essa informação no pacote de briefing. Eles ainda confiavam em um relatório anterior, que previa só chuva leve. Normalmente, isso não seria um grande problema, pois o equipamento de degelo estava disponível em Dryden. Mas para realmente fazer esse degelo, ambos os motores teriam que ser desligados, o que, claro, impediria a tripulação de religá-los, já que a APU está inoperante e falta arrancador pneumático. O motivo de não poder fazer o degelo com os motores ligados era um boletim distribuído aos pilotos do Fokker 28, que afirmava explicitamente: nunca borrife o avião com fluido de degelo com os motores em funcionamento. E essa política havia sido implementada pela própria Air Ontario, pois temia-se que o fluido de degelo pudesse ser ingerido pelos motores, levando a fumaça na cabine. Algo que, é claro, traz uma amarga ironia aqui, considerando que eles foram bem negligentes ao lidar com aqueles vapores oleosos, que, na verdade, vinham da APU da aeronave anteriormente. E talvez ainda mais ironicamente, no relatório Moshansky, essa política foi profundamente questionada, já que o degelo com os motores em funcionamento já era praticado na Europa há muito tempo, sem qualquer tipo de problema. Eu mesmo já fiz isso muitas e muitas vezes. Mas isso significava que uma armadilha já estava montada para o comandante Morwood e equipe. Se a manutenção tivesse registrado a APU inoperante sob o número de referência correto, teria ficado claro que a liberação para estações que exigiam o APU para operações em solo não era permitida. E se os despachantes tivessem percebido que havia chance de chuva congelante em Dryden, teriam entendido que as operações em solo lá dependeriam do degelo, o que, por sua vez, exigiria o desligamento completo dos motores e, portanto, tornaria a escala impossível. No relatório Moshansky, o apoio de um sistema de despachantes estruturado foi considerado elemento fundamental para a segurança da aviação comercial canadense. Mas, infelizmente, os despachantes da Air Ontario provaram ser mais um problema do que uma ajuda. Durante a investigação, descobriu-se que eles frequentemente emitiam documentos de liberação de voo com graves erros numéricos e que os pilotos da empresa passaram a corrigi-los por conta própria, sem pedir ajustes aos despachantes. Além disso, o despachante que cuidou da liberação do voo 1363 era originalmente um trabalhador de rampa, sem experiência em aviação além disso. Ele teve só uma semana de treinamento e outra de observação antes de começar a trabalhar sozinho, com pouca supervisão. O juiz Moshansky usou essa e outras fontes para mostrar que a Air Ontario deu treinamento inadequado aos despachantes e que nenhum deles no voo 1363 era qualificado. De qualquer forma, quando o voo 1363 finalmente pousou no aeroporto de Dryden, às 11h39 horário padrão central, 44 minutos após decolar de Thunder Bay, a armadilha finalmente se fechou. Naquele momento, nevava em Dryden e não era possível degelar a aeronave, pois um motor precisava ficar ligado pela falta da unidade de partida pneumática. A temperatura era de 1 grau Celsius e testemunhas relataram grandes flocos de neve úmida caindo, derretendo ao tocar o solo. Após a parada da aeronave na rampa e o descarregamento das bagagens, um caminhão de combustível iniciou o abastecimento a quente. Isso significava que a aeronave estava sendo abastecida com um dos motores ainda em funcionamento e alguns passageiros ainda a bordo, e esse procedimento exigia a presença do corpo de bombeiros.
Mas, infelizmente, eles não chegaram a tempo, o que mesmo assim não impediu o início do abastecimento. O abastecimento a quente, sobretudo com passageiros a bordo, é uma prática questionável e não deveria ocorrer em operações regulares de companhias aéreas. Se isso é feito, normalmente é na aviação militar, sob condições táticas ou no ambiente de aviação de selva. E só para aumentar ainda mais a complexidade e o estresse aqui, nesse caso, os comissários de bordo e os pilotos tinham procedimentos diferentes e contraditórios sobre como esse tipo de abastecimento deveria ser feito. De qualquer forma, após a aeronave estacionar, o comandante Morwood foi visto entrando no terminal, e várias testemunhas depois descreveram como ele tentou, sem sucesso e com crescente frustração, ligar para um número local de Dryden pelo telefone enquanto estava dentro do balcão de passagens da Air Ontario. É muito provável que ele estivesse tentando entrar em contato com o corpo de bombeiros para ajudá-los com o reabastecimento, e enquanto fazia isso, também estava pedindo desculpas aos passageiros que chegavam por ter deixado parte de suas bagagens em Thunder Bay. Depois, ele ligou para o escritório de controle de operações da Air Ontario e discutiu com o gerente de plantão sobre a confusão, encerrando a ligação abruptamente. Mas, embora ele parecesse bastante irritado, os passageiros com quem conversou o descreveram como educado e atencioso. E considerando o dia frustrante que ele estava tendo, isso deve ter exigido muita energia para manter uma aparência controlada. Agora, enquanto ele estava dentro do terminal, o reabastecimento já havia sido concluído, com ou sem o corpo de bombeiros. Então ele rapidamente voltou para a aeronave e simplesmente entrou no cockpit, sem realizar a inspeção externa. Todos que o viram depois testemunharam que ele parecia estar com muita pressa, e isso provavelmente porque a neve já começava a se acumular na aeronave. Às 12h01, o voo 1363 então acionou seu segundo motor e informou que estavam prontos para taxiar. Mas nesse momento, a queda de neve havia aumentado substancialmente, cobrindo a metade leste do aeroporto. As asas da aeronave agora estavam cobertas com até 1/4 de polegada de neve, o que equivale a cerca de 0,6 centímetros. E, embora pareça pouco, na aviação comercial, qualquer neve nas superfícies aerodinâmicas da asa, estabilizador ou empenagem já é neve demais. Assim que o checklist após a partida foi concluído, a aeronave começou a se mover, mas em vez de receber uma autorização direta para entrar e retroceder até a pista, o voo 1363 foi instruído a aguardar na interseção da via de táxi alfa com a pista 20P9, pois o piloto de um pequeno monomotor, Cessna 150, havia ficado preso devido à baixa visibilidade. Ele agora pedia prioridade urgente para pousar, levando o comandante Morwood a expressar frustração e incredulidade pelo rádio diante desse novo atraso. No entanto, ele não podia fazer nada. Enquanto isso, a queda de neve só aumentava em intensidade e a visibilidade diminuiu para cerca de meia milha. As asas da aeronave estavam, nesse momento, cobertas por uma camada de neve de até meia polegada de espessura, o que equivale a cerca de 1,3 centímetros. E a metade leste da pista agora estava coberta por uma camada de neve derretida, com aproximadamente a mesma espessura, o que teria impacto tanto na aceleração da aeronave quanto em sua capacidade de parar, caso fosse necessário. Após o Cessna pousar, com um atraso de 2 minutos e meio, o voo 1363 entrou na pista e taxiou para a cabeceira da pista 2.9, onde fez a curva. E por volta das 13 horas, 9 minutos e 40 segundos, as alavancas de empuxo foram avançadas para iniciar a rolagem de decolagem, agora com pelo menos 1,3 centímetros de neve úmida acumulada nas asas. Tenho certeza de que muitos se perguntam como 2 pilotos experientes poderiam ignorar algo tão básico quanto a neve nas asas. Por que não se recusaram a decolar se não podiam ou não queriam fazer o degelo sem APU ou energia de solo? Bem, antes de tudo, o Manual de Operações de Voo da Air Ontario não mencionava neve na seção sobre contaminação das asas, proibindo a decolagem. Ele só mencionava geada e precipitação congelante. E mais importante,
Lembra o que falei antes sobre a experiência desses pilotos? Especificamente, que ambos eram relativamente novos em voar jatos, mas tinham muita experiência com aeronaves movidas a hélice? Isso provavelmente mudou totalmente esse cenário. Veja, no mundo dos turbohélices na Aero Ontário, neve nas asas não necessariamente impedia uma decolagem. Uma comissária de bordo posteriormente testemunhou que via os pilotos testando a consistência da neve nas asas com as mãos antes da partida, e eles faziam isso para determinar se a neve sairia ou não durante a decolagem. Ela também se lembrou de pelo menos uma decolagem em um Convair 580 que tinha muita neve nas asas, e que ela viu a neve sendo soprada durante a decolagem. Agora, quando o voo 1363 pousou em Dryden, a neve era composta por flocos fofos que derretiam ao entrar em contato com o solo ou com a aeronave. O comandante Morwood já havia visto esse tipo de neve centenas de vezes em seus anos pilotando aeronaves a hélice, muitas em condições de vento. Ele provavelmente achava que sua experiência lhe permitia julgar com confiança se a neve seria soprada na decolagem. Desta vez ele estava errado. Então, o que foi aquilo? Bem, alguns dos passageiros realmente olharam para as asas enquanto a aeronave acelerava, e eles posteriormente testemunharam que, em determinado momento, grandes pedaços de neve realmente voaram da asa. Mas então, uma camada cinza de gelo, com uma superfície áspera e irregular, apareceu por baixo, e essa não saiu. Essa camada congelada provavelmente veio de um fenômeno chamado combustível resfriado pelo frio de altitude. Isso acontece quando jatos voam em altitude de cruzeiro, onde o ar frio resfria o combustível das asas a temperaturas abaixo de zero. As asas de jatos, por serem mais aerodinâmicas que as de turbohélices, oferecem menos espaço para combustível, fazendo com que quase toda a superfície da asa fique em contato com o combustível, mesmo sem os tanques cheios. Se o combustível estiver muito frio, ele resfriará a camada externa da asa de alumínio quase à mesma temperatura. Isso pode formar gelo transparente nas asas a partir do ar úmido, com a aeronave no solo, mesmo em dias quentes ou por precipitação úmida. Então, quando essa aeronave pousou em Dryden, a temperatura estimada do combustível era de menos 6,4 graus Celsius, e embora mais combustível tenha sido abastecido, o novo combustível não estava quente o suficiente para aumentar significativamente a temperatura da superfície da asa. Quando a aeronave taxiou para a pista, a parte superior da asa estava a cerca de menos 5 graus Celsius e a temperatura externa era de aproximadamente 1 grau Celsius. Isso significa que os primeiros flocos de neve que tocaram a asa congelaram na hora. A camada seguinte de flocos de neve derreteu e recongelou, criando uma superfície áspera de cristais de gelo sob outra camada de neve fofa, aparentemente inofensiva. E durante a decolagem, o fluxo de ar sobre as asas removeu essa camada superior de neve, deixando para trás aquela superfície de gelo irregular e áspera que estava completamente grudada na asa e que agora iria prejudicar seriamente a capacidade da asa de gerar sustentação. Agora sabemos que este comandante entendia a importância de descongelar as asas quando havia suspeita de gelo, pois realizou o degelo do jato em Winnipeg antes do primeiro voo do dia. Mas quando ele viu aqueles grandes flocos de neve derretendo em Dryden, seu modo de pensar era o de um piloto com 24 mil horas de experiência, quase exclusivamente em aeronaves a hélice. Combustível resfriado pelo frio de altitude era um fenômeno associado aos jatos e às suas grandes altitudes de cruzeiro, com o qual ele e o copiloto tinham experiência mínima. E devido à pressão operacional que ele estava enfrentando, sua mente provavelmente estava ocupada com outras coisas, e por isso ele voltou à sua experiência anterior, em vez de lembrar do conhecimento teórico adquirido recentemente, o que, por fim, significava que sua motivação para fazer o voo 1363 decolar, em vez de tê-lo cancelado em Dryden, era simplesmente forte demais. Um exemplo clássico de get there itches. O que deveria protegê-lo, assim como ao copiloto, era um conjunto de regras e procedimentos padronizados, além de uma organização que apoiasse seus pilotos em vez de esperar que burlassem essas regras. Mas isso não existia.
Isso é, na verdade, uma verdade fundamental na aviação e uma lição amarga aprendida a partir de uma longa lista de acidentes. Procedimentos existem para proteger os pilotos quando nosso julgamento não é totalmente confiável. E isso nos leva ao triste desfecho desta história. Após uma corrida de decolagem, que foi aproximadamente 120 metros mais longa do que o normal, a aeronave rotacionou com cerca de 750 metros de pista restantes, mas então apenas estremeceu à beira de um stall e voltou a assentar na pista. A segunda decolagem ocorreu cerca de 100 metros antes do final da pista de 1.828 metros de comprimento, mas novamente, em vez de subir, a aeronave permaneceu em voo nivelado com o nariz alto, passando pelo final da pista e seguindo em direção ao terreno descendente adiante. Testemunhas viram a aeronave balançar, primeiro a asa direita, depois a esquerda, até atingir árvores distantes, e após tocar as primeiras copas das árvores, a aeronave continuou por mais 500 metros antes de atingir ainda mais copas de árvores, deixando um rastro de destroços para trás. Um incêndio começou no lado esquerdo da aeronave enquanto ela descia, e foi justamente esse lado que atingiu o solo primeiro, antes que o restante dos destroços também impactasse e parasse completamente. O incêndio após o acidente durou 2 horas e destruiu as fitas de gravação de Mylar do gravador de dados de voo e do gravador de voz do cockpit, não restando registros para a investigação. E mais importante, das 69 pessoas a bordo, 24 morreram, incluindo o comandante Morwood, o primeiro oficial Mills e Catherine Say, uma das 2 comissárias de bordo. O comportamento da aeronave na decolagem foi um exemplo clássico de um jato decolando com asas contaminadas. E durante o curso teórico do Fokker 28, os pilotos foram instruídos sobre a sensibilidade das asas à contaminação por gelo e neve. Mas o que aconteceu naquele dia de inverno em Ontário foi um exemplo perfeito de um equilíbrio entre proteção e produção, ou segurança e receita. A operação do Fokker 28 da Air Ontario foi concebida desde o início em uma corda bamba perigosamente frouxa, e ao colocar 2 pilotos totalmente inexperientes em uma aeronave com a APU inoperante, em uma sequência de voos de inverno desafiadora, com apoio em solo praticamente inexistente, a empresa tornou essa travessia praticamente impossível. Quando o comandante Morwood perdeu o equilíbrio decisório em Dryden, já não havia rede de segurança procedimental para ampará-lo. Isso significava que, mesmo que a decisão final de decolar tenha sido tomada por essa tripulação, o que realmente causou esse acidente foi uma falha sistêmica. Uma falha de um sistema que consistia não apenas na Air Ontario e seus hábitos questionáveis, mas também na Air Canada, que com sua experiência e conhecimento poderia ter ajudado sua parceira júnior a evoluir para uma organização segura, mas não o fez. Outra parte do problema foi identificada como sendo a Transport Canada, a autoridade reguladora que havia prolongado o processo de aprovação da MEL por meio de obstáculos burocráticos e depois foi excessivamente negligente em todos os aspectos de sua supervisão da Air Ontario. Ela aprovou a emenda do certificado de operador da Air Ontario para incluir o Fokker 28 em junho de 1988, sem sequer garantir que existia uma MEL aprovada para o operador, e continuou permitindo que a aeronave operasse em serviço comercial por mais de 9 meses sem ela. Esses exemplos são só uma parte do que foi revelado no relatório Moshansky, cujo link deixaremos abaixo. E quando foi divulgado 3 anos após o acidente, mudou para sempre a perspectiva das investigações de acidentes, e não apenas na aviação. As falhas individuais deixaram de ser o foco. Em vez disso, o relatório Moshansky reconheceu que a combinação de uma organização incompetente e uma cultura insegura pode sobrecarregar a capacidade de um indivíduo de tomar decisões sensatas. Essa é provavelmente uma das lições mais importantes desse acidente. Por fim, há também uma nota amarga sobre esse acidente. Em 22 de março de 1992, apenas alguns dias antes do relatório Moshansky ser divulgado, o voo US Air 405,
outro Fokker 28 caiu logo após a decolagem no aeroporto LaGuardia, em Nova York, resultando em 27 mortes. E embora aquela aeronave tenha passado pelo processo de degelo, neve e gelo voltaram a se acumular nas asas durante um tempo de taxiamento extremamente longo. E quando George Moshansky soube disso, ele teria dito: "Meu Deus, é Dryden tudo de novo." Tragicamente, o segundo relatório provisório sobre o acidente de Dryden, que havia sido publicado em dezembro de 1990, mais de 2 anos antes do acidente do voo 405, continha várias recomendações sobre a localização das instalações de degelo e o uso de diferentes tipos de fluidos de degelo e antigelo. E se essas recomendações tivessem sido seguidas, então é muito possível que o acidente da US Air pudesse ter sido evitado. Mas devido a uma falha organizacional, esse relatório havia sido enviado apenas ao gabinete do primeiro-ministro e nunca à Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Agora, eu sei que este foi um vídeo um pouco diferente, já que não foi criado com base em um relatório final tradicional, mas nosso novo roteirista, Robert, fez um trabalho fantástico ao vasculhar o enorme relatório Moshansky para criar este roteiro. Hoje, temos mais de 15 funcionários em tempo integral nos canais Mentor, graças aos nossos patrocinadores e ao incrível apoio da equipe do Patreon. Agora, se você quiser fazer parte disso, ter acesso antecipado e ajudar a melhorar nossos vídeos antes de qualquer outra pessoa, basta escanear este código QR ou acessar patreon.com/join/mentorpilot. Você pode experimentar totalmente de graça e todo apoio é imensamente apreciado. Meu nome é Peter Hornfeld e você está assistindo o Mentor Pilot. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!